Nos anos 50, em uma era de medo e paranoia, a CIA estava em guerra silenciosa com o mundo. A Guerra Fria não se limitava às trincheiras militares. Ela também estava sendo travada nas sombras, onde a mente humana era o último terreno inexplorado. O projeto MKUltra nasceu dessa obsessão, uma operação secreta cujo objetivo era simples e macabro: controlar a mente humana. Mas ninguém sabia até onde essa busca insana poderia ir. Tudo começou com o Dr. Sidney Gottlieb, um homem que parecia ser um cientista respeitável, mas que era, na verdade, um dos maiores mestres de marionetes da história moderna. Ele e sua equipe estavam convencidos de que, se conseguissem manipular o cérebro humano, poderiam transformar qualquer pessoa em uma arma. Eles queriam tornar seus agentes invisíveis, invulneráveis ao interrogatório. E, o mais aterrador, criar assassinos programáveis. O que parecia um objetivo legítimo em tempos de tensão política se transformou em algo impensável. Um labirinto de experimentos cruelmente desumanos. Os primeiros testes começaram com drogas alucinógenas. LSD, uma substância psicodélica recém-descoberta, tornou-se o alvo perfeito. A CIA experimentou com soldados, prisioneiros e até cidadãos inocentes sem seu consentimento. A ideia era simples, mas aterradora: dar a essas pessoas uma dose de LSD e observar como seus cérebros reagiam. Não havia limite. De repente, as vítimas se tornaram cobaias de uma busca por controle. Algumas tão danificadas pela experiência que nunca mais retornaram à realidade. Mas o projeto não parou por aí. O LSD era apenas o começo. A CIA procurava algo mais profundo. Eles começaram a explorar técnicas de lavagem cerebral, controle de pensamentos e, até mesmo, a criação de novas personalidades. A linha entre ciência e tortura se apagava à medida que métodos de hipnose, privação sensorial e choques elétricos eram usados para quebrar a mente humana. Eram experimentos sem ética, onde o único objetivo era alcançar o controle absoluto sobre o comportamento humano. Tudo em nome da segurança nacional. Ou assim eles diziam. À medida que os anos passavam, as técnicas de controle se tornavam cada vez mais radicais. A CIA começou a usar novas formas de manipulação psicológica, envolvendo estímulos físicos, auditivos e até visuais. Testes de privação sensorial eram realizados em instalações secretas, com pessoas sendo mantidas em condições extremas de confinamento e exposição. O objetivo era testar os limites da resistência humana, empurrando indivíduos ao ponto de total submissão. Em alguns casos, as vítimas eram mantidas em completo isolamento, forçadas a ouvir gravações repetitivas durante horas, enquanto sua percepção da realidade era gradualmente apagada. Quando os primeiros relatos começaram a surgir sobre os efeitos devastadores desses experimentos, a CIA rapidamente apagou qualquer vestígio. Cientistas que se atreviam a questionar eram rapidamente descreditados ou desapareciam. E os documentos eram cuidadosamente destruídos. Mas como em muitas conspirações governamentais, o segredo não pode ser mantido para sempre. Em 1973, o escândalo estourou quando um ex-agente da CIA, John Marks, revelou ao mundo a existência do MKUltra. O governo foi forçado a abrir uma investigação, mas muitas das evidências já haviam sido eliminadas. Não houve um julgamento real, e muitos dos culpados nunca enfrentaram as consequências de suas ações. Mas o MKUltra não parou ali. Alguns dizem que os experimentos continuaram, camuflados sob novos nomes e programas. A CIA nunca admitiu publicamente a extensão dos danos que causou, mas o impacto na sociedade foi profundo e duradouro. Os danos psicológicos às vítimas eram irreparáveis. Muitos dos que passaram pelo MKUltra jamais conseguiram se recuperar, vivendo suas vidas fragmentadas e marcadas pela destruição de suas próprias mentes. Vítimas e testemunhas dos experimentos foram deixadas para lidar com as cicatrizes invisíveis deixadas para trás, enquanto o governo continuava a negar o escopo real do projeto. À medida que o MKUltra avançava, a CIA recrutava os mais ousados cientistas, todos cegos para o mal que estavam ajudando a criar,
Entre os poucos que se atreveram a questionar o projeto, muitos desapareciam ou eram descreditados. A paranoia dentro da própria agência crescia. E o que era uma operação secreta passou a ser uma caçada à verdade. Quando os efeitos começaram a vazar para fora dos muros do governo, quando as vítimas começaram a falar, a CIA estava disposta a fazer qualquer coisa para apagar os vestígios. O MKUltra nunca foi completamente revelado ao público. Documentos foram destruídos, registros apagados e pessoas foram silenciadas. Mas com o tempo, as histórias começaram a vazar. Aqueles que sobreviveram aos experimentos, que ainda tinham pedaços de sua sanidade intactos, contaram suas histórias. O caso mais emblemático foi o de Frank Olson, um cientista que trabalhou diretamente no projeto e que, após uma experiência horrível com LSD, saltou para a morte de uma janela de um hotel. A verdade por trás de sua morte foi ocultada por décadas, até que seus filhos, anos depois, revelaram o que realmente aconteceu. A história do MKUltra nunca deixou de assombrar, e o mistério dos danos causados aos milhares de seres humanos, usados como cobaias, permanece uma mancha no legado da CIA. O controle mental, uma ideia que parecia absurda e distante, agora era uma realidade aterrorizante. E suas consequências foram mais duradouras do que qualquer um poderia prever. O que restou foi um rastro de vidas destruídas, uma nação com cicatrizes invisíveis e uma lição que nunca será esquecida. Quando o poder tenta controlar a mente humana, os resultados são tão imprevisíveis quanto os próprios pensamentos. E assim, décadas depois ainda ecoa a pergunta: quem controla as mentes? Ou talvez quem pode controlar a verdade? Porque no final das contas, o MKUltra não era apenas sobre controlar as vítimas. Era sobre controlar a própria narrativa. E isso, ninguém jamais soube até onde poderia ir.